Olá pessoal do nono ano, estamos de volta com mais uma aula aqui para vocês nesses tempos meio estranhos, mas gostaria de iniciar a aula dando os parabéns a todos os professores e professoras de História, já que semana passada foi o dia do historiador. Então, para você que leciona essa disciplina de História aí nesses períodos tão difíceis, nosso parabéns a todos vocês por esse dia que foi semana passada, certo? Mas já entrando no nosso conteúdo, nós vamos aqui ver as consequências da Segunda Guerra. Então, já que teve conflito, né, iniciou-se, vamos ver como terminou este grande conflito que é tido como o maior conflito mundial de todos os tempos. Bem, depois, né, de declarar guerra, começa-se aí o mundo a dividir-se em dois blocos. Os países envolvidos na guerra eles vão se dividir em dois grandes grupos. De um lado, os países do eixo e do outro, os aliados. Os países do eixo, nós vamos ter Alemanha, Itália e Japão. E os países aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Certo? Então, quando a gente vê aqui, ó, presta atenção, esse URSS é União Soviética. E quando a gente vê EUA, significa Estados Unidos da América, tá bom? Então vamos lá. O exército soviético, depois, né, de vencer em seu território, começou a expulsar os alemães dos seus territórios e marchou em direção a Berlim, abrindo aí a primeira frente de luta contra os alemães. Os outros países aliados reassumiram o controle do Mediterrâneo, que é essa regiãozinha por aqui, ó, né? E aí eles passaram essa região aqui, eles passaram, né, a também a confrontar aqui os alemães. A União Soviética vinha por aqui, os outros países aliados vinham nessa direção. Então formou-se duas grandes frentes contra a Alemanha, né? Tentando aí impor a derrota aos alemães. Com a ofensiva dos aliados, né, eles passaram a vir em direção à Itália. Os italianos, vendo que iam ser derrotados, se aliam. Alguns italianos, não foram todos, tá? Alguns italianos se aliam, né, aos aliados e vão começar a cobrar, a forçar a renúncia de Mussolini. Assina logo esse acordo de paz, rapaz. Assina, Mussolini. Mussolini ficou com medo, né, e fugiu para o norte da Itália. Mussolini não deu por vencido, né, e com a ajuda da Alemanha organizou um governo fascista no norte da Itália. Então teimoso, né? Cabinha teimoso, vendo que ia perder, mas mesmo assim não se entregou. Ficou lá, né, impondo lá suas ideias, né, tentando resistir. Não resistiu por muito tempo, né? Esse governo durou pouco. E os italianos, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma em abril de 1945. Capturaram Mussolini, né, e sua companheira da época e acabaram matando os dois. Quem os matou foi a resistência popular italiana. Com essa rendição dos italianos, né, eles fizeram a outra frente. Então agora nós temos três frentes aí para atacar a Alemanha, né? Então o dia D foi quando? O dia D foi quando o mundo todo, né, dos contrários aqui à Alemanha, passaram a atacar de todos os lados a Alemanha. Então a Alemanha ela teve que lutar em várias frentes, porque tem gente atacando daqui, tem gente atacando aqui, tem gente atacando desse lado, tem gente atacando pelo outro lado. Então houve todo um embate onde mais de 150 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios, né, milhares de navios atacaram tudo ao mesmo tempo, né, partindo aí
da França, quando eles liberaram Paris. Então, após a liberação de Roma, os aliados começaram a terceira frente de luta. Por meio de códigos, os aliados conseguiram pegar os alemães de surpresa e libertaram Paris, né, dos nazistas. Então, lutaram os nazistas para correr da França, que vinha sendo dominada desde o início da guerra, né? Os alemães tinham tomado lá Paris dos franceses. Depois de marcharem em direção a Berlim, eles passaram a ir mais a fundo no território até chegar à capital alemã, chamada de Berlim. Até hoje é a capital alemã. Agora, a Alemanha era bombardeada por todos os lados. Hitler, apavorado, obrigou todos os alemães a entrar na luta. Isso mesmo, idosos, mulheres, crianças receberam arma e vai para a guerra. Foram obrigados a lutar até a morte. Não deu certo porque a maioria não sabia lutar, tinha medo. Imagina uma criança com um fuzil. Muitos deles acabaram fugindo. Outros já estavam muito doentes, né? Acabaram morrendo. E aí a Alemanha acaba se rendendo, né? Os alemães vão se render, né? Hitler vai ser encontrado morto com sua companheira Eva Braun, né? E aí os alemães assinam a rendição, né? O Japão não. O Japão conseguiu continuar lutando, né? Não se rendeu. Os japoneses resistiram ao avanço dos Estados Unidos de todas as formas possíveis, inclusive usando os kamikazes, que eram aqueles aviões, né, com bombas que eles jogavam e o cara se matava também ao jogar o avião em navios. Então muitos americanos morreram nesses ataques kamikazes. Então, como a coisa estava demorando muito e todos os outros países já tinham se rendido, só faltava o Japão se render, e a União Soviética estava lá mandando na Europa, os norte-americanos, né, os estadunidenses, disseram que, bem, vamos acabar logo com essa guerra, usando o que a gente tem de mais pesado, o que mais forte a gente tiver. E aí foi quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas no Japão. Uma em Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e 3 dias depois eles jogaram outra em Nagasaki, no dia 9 de agosto. O Japão se rendeu e o mundo ficou assustado com o poder dos Estados Unidos. Porque com essa bomba, aqui é uma das cidades, né, Hiroshima e Nagasaki, após a bomba aqui foi quando a bomba explodiu. Milhares de pessoas simplesmente sumiram. E aí vem o Holocausto, né, que ao final da guerra foi instaurado um tribunal de Nuremberg para julgar os crimes dos nazistas, né. O pior dos crimes foi o Holocausto, crime cometido pelos nazistas contra os judeus. Os judeus eram levados para campos de concentração, onde eles eram obrigados a trabalhar e eram exterminados em câmaras de gás. Foram mortos cerca de 6 milhões de judeus, né, e 30 mil ciganos, homossexuais, deficientes físicos, padres, pastores e comunistas. Estima-se que ao total, né, entre aliados no geral, né, e do eixo, tenham morrido mais de 50 milhões de pessoas nessa guerra. Então, por isso que é o conflito mais triste, mais horrível da história da humanidade. Ainda sobre Hiroshima e Nagasaki, né, cerca de 90 mil pessoas simplesmente evaporaram em questão de segundos. E aí, após o mundo ficar com esse medo, vários países vão correr para a bomba atômica. E o mundo se divide em 2, entre os capitalistas e comunistas. Do lado, Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Mas isso é conteúdo para a próxima aula. Valeu, pessoal!